Olá, 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 pessoal. Espero que todos estejam muito bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec, né? E nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos. Já vimos várias coisas a respeito, né, desse título, falando das aflições, que não são aquelas que nossa cabecinha ali acha que é um motivo tão importante. Essa aflição que diz aqui no Evangelho, todas são importantes, são. Mas existem aflições que nós acabamos causando, buscando ali a antecipação, querendo se preocupar demais com o futuro, ou lembrando só do passado. Então, vimos também, né, que existem causas anteriores das aflições, que são coisas que vêm da causa e efeito, que tem as causas atuais, das buscas que, por vezes, a gente faz e que nem sempre condiz com o que deveria ter. Vimos da bênção que é o esquecimento do passado, de outras encarnações, para que nós não fiquemos ali, né? Já imaginou lembrar de tudo que fizemos? Ai, ai, ai. Seria difícil, né? Então, nós vamos dar continuidade. Nós estamos no subitem com motivos de resignação. Então, vamos à leitura? Vamos lá. Por estas palavras, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a recompensa que espera os que sofrem e a resignação que os faz compreender o porquê do sofrimento como início da cura. É isso. Às vezes algo que a gente pense que é um sofrimento incalculável é o início de uma cura que o nosso perispírito trouxe ali imantado, marcado, lesado de outra encarnação e que nós estamos fazendo a limpeza. E para isso passamos por algumas situações. Estas palavras podem ser também entendidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que vossas dores aqui na terra são pagamentos das dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis estar felizes, pois por Deus, reduzir vossa dívida, permitindo pagá-la no presente, o que vos assegura tranquilidade no futuro. É isso. Por vezes, marquinhas que deixamos lá atrás, ferindo alguém ou a nós mesmos, no caso dos vícios, e que temos que vencer. E a dor é uma forma de fazermos essa limpeza, essa faxina no nosso perispírito. Muitas das vezes, nós não fazemos as marcas só na última encarnação. Já tem coisinha de outras e outras, então a faxina total a gente não consegue fazer numa encarnação só, porque Deus é piedoso, não é isso? E são essas marcas que fizemos em nós no passado, às vezes nessa vida mesmo, porque temos o direito de escolha, não é? Se não são aquelas marcas do passado no perispírito, da vida passada, podem ser coisas que eu fiz agora, nesse tempo e nesse espaço, e que Deus me dá ali
Ele dá para cobrar ou como justiça. Nós acabamos produzindo essas dores em nós mesmos para limparmos daquilo que fazemos. É assim. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de uma grande quantia, e a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, dou-te quitação de toda a dívida e estarás livre. Se não o fizeres, te cobrarei até que me pagues o último centavo. Qual devedor que não ficaria feliz, mesmo passando por privações para se libertar de uma grande dívida, sabendo que pagaria apenas a 100ª parte do que devia? Ao invés de reclamar do seu credor, não lhe agradeceria por poder pagar com desconto, digamos assim, né? Eu vou pagar o que devo, mas ao invés de pagar tudo ali que vai demorar um tantão, encarnações e encarnações, no nosso caso, que estamos lendo o Evangelho, Deus dá ali 1/100º daquilo para que paguemos. E por vezes ainda resmungamos. E é isso. Nós pagamos em prestações. E por isso devemos ser gratas. Gratos a Deus. Pois assim, aos pouquinhos, nós vamos nos livrando dos débitos, daquilo que causamos. Este é o sentido das palavras. Bem-aventurados aflitos, pois serão consolados. São felizes porque estão pagando suas dívidas e depois de pagar, ficarão livres. Porém, se ao procurar quitá-las de uma maneira, se endividarem de outra, tornam maior o tempo para a vossa libertação. O que ele quer dizer aqui nesse pedacinho? Que se nós formos invigilantes e eu estou passando por isso porque eu, graças a Deus, não lembro, mas devo ter feito algo lá atrás, então está na minha hora, né, de acertar as contas. Mas, por outro lado, eu continuo invigilante, eu não lembro do orar e vigiar, e eu vou acrescentando mais coisas nesse débito. E aí? Acabamos fazendo novos débitos, se não nos apercebermos nessa encarnação para mudar o foco, mudar a forma de agir, da próxima vez estaremos tão endividados quanto. Ou, dependendo da nossa conduta, se for muito má, estaremos até mais. Por isso a necessidade de orar, vigiar, conversar com Deus, para podermos buscar um caminho reto. Fácil, não é? Mas aprendendo ali a moral de Cristo, que é o que ele traz no Evangelho, é tentarmos ir aos pouquinhos seguindo seus passos. Mesmo que ainda caminhemos nesse tempo, nessa encarnação, com os passinhos da formiguinha. Pequenininhas perninhas dela, né? Mas não desistem. Vão ali, vão e vão e vão. Que assim sejamos nós também. Capazes de devagar e sempre buscando o que é justo. Continuando. Portanto, cada nova falta aumenta a dívida, pois não há uma única falta, qualquer que seja, que não arraste consigo sua punição forçada e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não nesta vida, noutra vida. Entre essas faltas é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se lamentamos as aflições, se não as aceitamos com resignação e como algo que deva merecer, se acusamos Deus de injusto, contraímos uma nova dívida
que nos faz perder os frutos que a lição do sofrimento nos poderia dar. É por isso que recomeçaremos sempre como se a um credor que nos cobra pagássemos algumas parcelas e ao mesmo tempo contraíssemos nova dívida. Quando entra no mundo dos espíritos, o homem assemelha-se ao operário que comparece no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio da tua jornada de trabalho. A outros, aqueles que se julgam felizes na terra, viveram ociosamente, cuja felicidade constituiu-se na satisfação do amor próprio e nos gozos terrenos, ele dirá: a ti nada cabe, pois já recebeste teu salário na terra. Vai, recomece a tua tarefa. É isso, é isso. A dívida não vai acabar se nós ficarmos acumulando os débitos. É a mesma coisa que eu chegar lá no banco, fiz um empréstimo para quitar a casa, faz de conta, um exemplo. Quis quitar a minha casa e fiz um empréstimo. Se ao invés de eu pegar e economizar o máximo todo mês para conseguir pagar aquela prestação, eu falar, agora eu já paguei a casa mesmo, vou usando, e aquele empréstimo vai rolando no banco, quando eu perceber, minha dívida está maior do que o valor da casa no total. Não é isso que acontece? Quando a gente pega o empréstimo no banco? Pois é, melhor evitar pegar se possível for. Imagine um empréstimo, Deus não nos empresta, Ele nos dá o livre-arbítrio, mas se pegarmos isso, no sentido da palavra que estamos lendo, no sentido de contrair débitos de acordo com nossas ações. É isso. E aí ele vai dizer isso, né? Então, você não aprendeu nada. Veio à terra, comeu, bebeu, dormiu, viu a TV, assistiu filme, séries, né? Tem tantas séries, passou o dia no sofá pensando, ai meu Deus, pobre de mim. Ai, não tenho nada para fazer, estou ficando entediada, depressiva. Netflix está ali, ó, zerando tudo que é série. Alguma coisa contra as séries? Não, nunca assisti porque não dá. Tenho tempo para isso, não. E tudo bem se a pessoa o faz no momento de relaxamento. Tudo bem, mas é isso. Se a gente vier e buscar só esse relaxamento, esse descanso, esse aproveitamento do que é mundano, é isso que Deus vai nos dizer. Na nossa consciência, né? Não é Ele que vai apontar o dedo assim, ó. Não é. É assim, não aprendeu nada. Olha o que você fez da sua vida. E nós que estamos estudando o Espiritismo, vamos lá, acorda! Vamos aprender um pouquinho e colocar em prática, porque aprender, decorar e falar em que lugar do Evangelho está, não é isso que Deus espera de nós, é a prática, né? Vamos ver esse finalzinho, no item 13 aqui. O homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna do espírito, aprende como um ponto no infinito. Desculpem, gente. Toda palavrinha está dando uma erradinha, mas eu estou corrigindo para que vocês entendam direitinho, tá? Perdão, ó. Ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que esse momento difícil vai passar bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustente e o encoraje, e ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo,
faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar as dos outros. Gente, a gente não sabe o que o outro passa. Por vezes você olha para o gramado do vizinho e fala, meu Deus, é muito mais verde que o meu. No sentido figurado, óbvio. Mas passa a ter inveja. O trabalho de fulano é melhor que o meu. Nossa, os filhos de fulano são bem melhores e mais educados. Você mora lá para saber como é? Não. Mesmo que morasse, não invejar a vida dos outros e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que pela inveja, ciúme, ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e angústias da curta existência que temos. Não é isso? Esses são os motivos da resignação. E é isso, nesse finalzinho, ele vem explicando, deixando bem claro para a gente quais são os motivos de sermos resignados. Olha o quanto ganhamos quando aprendermos a assim agirmos, atender com resignação àquilo que temos que passar, sem ficarmos nos comparando aos demais, com o outro, com a outra, com o trabalho, com o estudo, com o namoro, com o relacionamento de casal, seja lá com o que for, com os passeios, né? Agora a rede social, nossa, olha lá, fulano trabalha em tal coisa e vai lá não sei para onde uma vez por mês. E aí, ele que sabe do calcanhar de Aquiles dele, ele sabe o que faz para ir lá. E cada um que fica se preocupando com a vida do outro, deixa a sua de lado e acaba denegrindo a sua própria vida, seu próprio companheiro, seus próprios filhos, a sua própria companheira também, no caso seja homem, e passa a ambicionar o que o outro tem. Isso causa o quê? Aquela tortura mental, aquela decepção, aquele menosprezo por si próprio e pelo que conseguiu. E não pode ser assim, porque é isso que causa ali as misérias e angústias nessa existência terrena, que causa doença emocional, psicológica, espiritual, porque vai chamar esses amiguinhos que pensam igual para fomentar ali, fazer de conta que é o fermento que pôs no pãozinho e aumentar aquela desilusão que a pessoa está passando, não é não? Então, gente, vamos pensar e dar graças a Deus pelo que temos. Graças a Deus pelo dia de hoje. Graças a Deus por esse momento. É aqui e agora que estou vivendo e aprendendo e fazendo o meu melhor. Sempre. Não, então, por isso orar e vigiar. Não, aqui eu posso melhorar. Posso conversar mais educadamente com as pessoas. Posso não berrar quando for falar que algo não me agrada. Posso ver o porquê não me agrada. Será que eu estou certo ou o outro está certo? Posso parar de me comparar. Não é isso? Então, são N motivos que nós vemos aqui nesse item do Evangelho para que agradeçamos a Deus Pai pela vida que temos, pelo que estamos passando, porque tudo tem um porquê, não é? E agora, meus amores, fiquem com Deus, porque nosso tempo está se findando. E até o próximo estudo. Que sejam todos abençoados por Deus, nosso Pai. Que assim seja.